Atos capítulo 4, versículo 5, a seguir. A palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, por abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que foram curado, nada que dizer encontraram. Amém? Glória a Deus. Pai, eu quero te dar a ti as graças nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. A tua palavra ela é viva, ela é eficaz. E nós nesta noite queremos ouvir a tua palavra, mas ouvi-la com entendimento. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos despertar com esta palavra. E que nós, ó Pai, sejamos despertos. Sejamos, ó Pai bendito, levantados. Que nós, ó Pai bendito, nos levantamos e não nos calamos. Sabemos, ó Pai bendito, que os demônios, os espíritos malignos, os espíritos mundanos têm tratado de silenciar-nos, têm tratado de amedrontar-nos, têm tratado de intimidar-nos. Mas, ó Deus bendito, a tua palavra, por meio do teu Espírito Santo, é poderosa. A unção do teu Espírito que está sobre a tua igreja, nada pode intimidar, nada pode amedrontar-nos, nada pode calar a voz de um adorador, nada pode calar, ó Deus bendito, ó Senhor, a voz, ó Pai, do teu Espírito, a súplica do teu povo, o clamor do teu povo. E nada pode calar, ó Pai bendito, a voz, ó Pai, da tua igreja, para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo ressuscitou, o Jesus de Nazaré, o Nazareno ressuscitou. E nós, ó Pai, estamos aqui porque Ele ressuscitou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se tem algo que o diabo tem feito ou está fazendo, é silenciar a igreja, é deixar a igreja sem voz, deixar os ministros intimidados, silenciados. Isso, se ele consegue fazer isso,
É tudo que Ele quer. É tudo que Ele deseja. Aí Ele consegue colocar o plano de perdição da humanidade em prática. Porque hoje aqui sobre a terra, só a igreja, ela tem a autoridade, ela tem a missão dada por Deus, a missão e a autoridade e a luz divina com a palavra de Deus para levar a mensagem de salvação. A igreja tem essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade. E não é de assustar que nós somos o tempo todo também amedrontados, pressionados, entende? Por espíritos, por demônios, demônios opressores, que usam todos os meios para que nós nos calamos, para que nós não prossigamos ou não obedecemos a voz de Deus, a palavra de Deus. Entende? Se você observar as lutas, os problemas, entende, que nós enfrentamos no dia a dia, em todos os meios, em todas as áreas, em todos os segmentos, nós passamos lutas, não passamos? Dificuldades, coisas que às vezes, entende, tão simples, às vezes aquilo se torna e se complica, não é assim? E muitas das vezes nós temos que entender que há um inimigo das nossas almas, não é? Há um inimigo das nossas almas. Você já deu conta que às vezes você sai, principalmente para evangelizar, né? Você fala, você sai por aí, tem pessoas para receber um folhetinho, né? Para receber um cartãozinho desse aqui, ó. Isso aqui, ó. Que tem uma mensagem. Tem pessoas que às vezes fazem, não quero. Assim, eu faço a cara que eles fazem. Não quero. Entende? Assim, o que é isso, irmãos? Demônios. Entendeu? Demônios. E tem pessoas crentes também. Não quero, não. É você mesmo, toma aqui, vem cá receber. Eu falo para o Senhor, eu saio assim, pode vir aqui receber. E vem. Entende? Põe aí na caixinha. Não, vem aqui, quero que você receba na minha mão. São demônios que estão segurando as pessoas. E com quem está a autoridade, irmãos? Sobre eu e você. Jesus delegou essa autoridade para nós fazer isso. Agora, nós somos perseguidos, nós somos desafiados, nós somos pressionados, somos, né? Aí vai aparecer muitas circunstâncias, situações que vai querer nos, que nós baixamos as guardas, baixamos as armas, como cantamos em tempo de guerra. E irmãos, e a igreja está em guerra, está em guerra, e a guerra começou, vou falar que começou antes de Jesus nascer, né? Que assim que Jesus, que Maria ficou grávida, já houve uma batalha, já houve uma batalha. E aí Jesus nasceu, nós vemos aí, você conhece as mobilizações que José e Maria teve que fazer, não é? E sair correndo com o menino Jesus, né? Ainda bebê, né? O rei da época mandou matar todos os recém-nascidos. Entende? Quantos não morreram, irmãos, naquela época? Era o demônio, entende? Assim foi. Depois nós vemos Jesus
já durante o seu ministério, quantos quiseram matar Jesus, prender Jesus, mas não prendeu antes da hora. E Jesus, ele foi enviado por Deus com a missão, específica de morrer na cruz do Calvário, de derramar o seu sangue para a salvação da humanidade. Ele veio exclusivo para isso. Jesus foi enviado por Deus para salvar a humanidade, para salvar o ser humano. Glória a Deus. É isso que ele veio. Ele veio para isso. E ele derramou todo o seu sangue antes de morrer, a ponto que saía água, no lugar que os soldados metiam a espada. Assim que Jesus já estava dado o último suspiro, o soldado já chegou lá e ainda meteu a espada, tocou lá, para constatar, e nem sangue mais saía, que ele derramou todo o seu sangue para salvar, para limpar, para perdoar o pecador, que nós somos. E aí a igreja, ela tem essa missão. Mas antes, olha bem, antes de Jesus morrer, ele estava orando, já uma hora antes dos ladrões, dos soldados prenderam ele. A oração dele era aquela: Pai, se possível for, passa de mim esta copa, mas seja feita a tua vontade. Porque a alma dele, ele falava que a alma dele estava em angústia. Ali estava toda a opressão sobre ele. E olha que ele veio com essa missão. Estava sobre ele toda aquela opressão. Mas ele: Senhor, não faça a minha vontade. E nós hoje também passamos certas opressões, e muitas vezes nós cedemos a elas. Nós cedemos a elas. Entende? Nós cedemos a nossa carne. E o diabo, ele aplaude, ele celebra quando nós baixamos nossas guardas. Entende? Quando nós nos silenciamos. Aqui esse texto que eu li, que relata que Pedro e João são presos. O capítulo 4 tem esse título: Pedro e João são presos. São apóstolos que foram presos. Sabe por que eles foram presos? Sabe por que eles foram levados ao juiz? Entende? Sabe por que eles foram injustiçados? Por causa do capítulo 3 do livro de Atos, eles tinham feito uma cura de um coxo de nascimento. Havia ali acontecido um milagre. Você sabe o texto que vai dizer lá, que Jesus falou, Pedro falou: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Isso foi o que Pedro falou. E diz que o paralítico que estava na porta do templo se levantou e foi curado. Aí no capítulo 4, nós vemos aqui que as autoridades, os governadores, sacerdotes, escribas, pegaram Pedro e João e levaram na prisão. No outro dia, eles foram interrogados. Como eles faziam isso? Naquela época, faziam uma espécie de uma roda, as autoridades ficavam em roda, pegavam os réus, no caso Pedro e João, colocavam no centro da roda e ali questionavam. É o que eu li aqui no versículo 7. E pondo-os perante eles, é o que eu falei da roda, os arguiram e disseram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Fizesse o quê? Aquela cura que tinha acontecido. E Pedro e João naquela roda ali, entende?
eles não acovardaram. Irmãos, Deus não errou. Olha, Deus não errou em chamar você, em te salvar. Deus não errou em chamar eu, em salvar eu. E eu não sou único. Deus não tem filho preferido, predileto. Todos nós somos iguais. Uns com uma porção maior, com uma missão maior. Uns para cuidar de uma cidade de 100 mil habitantes. Outros para cuidar de uma cidade com 10 mil. Poderia dizer, uns com autoridade, com a missão de cuidar de uma igreja de 100, de 50, de 20, outros com uma igreja de 300, 500 ou quanto seja, mas todos têm a mesma missão, têm a mesma autoridade, todos temos. E aqui nós vemos que Pedro e João foram questionados. Fizeram eles, olha bem, eles estavam algemados, com cadeias, e Deus permitiu, irmãos, que as cadeias viessem sobre eles. Eles não tinham feito algo mal, eles tinham feito o quê? Uma cura, um milagre tinha acontecido, mas eles fizeram aquele milagre em nome de quem? Em nome de Jesus. Eles fizeram aquele milagre no poder do Jesus que aqueles escribas haviam matado, que os saduceus haviam matado, que os escribas haviam matado, que as autoridades da época haviam matado. Naquela época os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam, eles eram contra a ressurreição. E aí eles enxergam que Pedro e João fizeram um milagre justamente pela ressurreição do Cristo ressuscitado. E quem era esse Cristo? Aquele Cristo que nós lemos aqui, que eles haviam matado. Olha o que ele diz no versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito, olha bem, irmão, Pedro, cheio do Espírito, lhes disse: autoridades do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Olha aí, irmãos, a autoridade que estava sobre Pedro, ele cheio do Espírito. Naquele momento ele podia negar. Se você olhar hoje os segmentos dos governos humanos, por exemplo, se você olhar hoje o nosso governo, você pode ver que, se nós olharmos o Senado brasileiro, ele está silenciado há muito tempo. O que faz isso? Porque todo governo tem influência maligna. O governo humano tem influência maligna. Há demônios, espíritos que estão influenciando, e os homens que deveriam levantar a voz, eles se calam. O governo de Deus também aqui na terra também são influenciados por demônios. O governo de Deus também passa por influências malignas. Os demônios se levantam. Esses homens aqui, essas autoridades, o que eles quiseram fazer? Questionar, interrogar Pedro e João. Como vocês fizeram isso aí? Ele sabia, mas quiseram, entenda não, amedrontar. Mas Pedro e João não silenciou.
Entenda? Eles se levantaram, eles não calaram. Hoje, irmãos, as nações estão sofrendo. Se nós falarmos no setor governamental, está sofrendo, não é assim? Tantas injustiças acontecendo, porque os que são conhecedores das leis, eles têm calado. E no mesmo ocorre no sentido espiritual. O mundo está se perdendo, o mundo está sendo engolido por Satanás. As cadeias estão cheias, sim ou não? Eu lá no Peru, lá em Cusco, eu estive muitas vezes lá na cadeia. Eu ia todo sábado. Fui chamado lá, né? Me chamaram, me ligaram. Essa é a verdade. Me ligaram se eu podia ir lá pregar. Aí eu comecei a ir na cadeia. E olha bem, num período do ano de 2005 para 2006, a primeira vez que eu tinha ido, aproximadamente 80 a 90% dos presidiários tudo eram jovens. Tudo jovens. A maioria deles, dos senhores que estavam lá, eles estavam lá por estudo na família. Entende? Abuso os pais abusavam dos seus próprios filhos. A maioria deles estavam presos. E a cadeia tinha cerca, naquela época, já em 2013, 2014 que eu estive, ela tinha cerca de 900 presos. E lotada, não era uma cadeia pequena, né? E o que me chamou mais atenção, que era a maioria jovens. Agora, por que, irmão, isso está acontecendo? E estou falando lá, mas aqui é muito mais ainda. Aqui é muito mais. Aqui no Brasil é mais ainda. A delinquência é mais do que lá. Entende? Por que isso está acontecendo? Ou tem acontecido? Porque a igreja está falhando. A igreja está silenciada. A gente pode até falar, não, é o governo. Claro, já falei que o sistema governamental também, eles têm também negligenciado e silenciado, e com isso não tem a punição correta, também ajuda para que o crime aumente quando não há punição, não é verdade? Mas a responsabilidade número 1, quem tem é a igreja. Porque quando um jovem, ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, reconhecendo a Jesus como seu único Senhor e Salvador, irmãos, ele é liberto, ou ele passa, né, a seguir a Cristo, e ele não vai se envolver, ou se ele está se envolvendo no mundo das drogas, do crime, ele é salvo, ele é liberto dali. Mas para ele ser liberto daquilo ali, tem que haver alguém que pregue, tem que haver alguém que o leve a mensagem, ou não? Tem que haver alguém que esteja orando, tem que haver alguém que vai, tem que haver alguém que fala. E aqui nós vemos que Pedro e João, Deus o permitiu que as algemas viessem até eles, e eles foram colocados ali naquela roda. Quem aqui já brincou de roda? Também já brinquei de roda. A gente ficava no meio, lá na roça, né? E fazer uma roda, era gostoso, não era legal brincar de roda? Só que aqui Pedro e João estavam na roda, já não era brincando. Só que eles ali, irmão, cheios do Espírito de Deus, cheios do Espírito de Deus, diz que eles, né, quando foram interrogados, eles não se acovardaram, eles não se intimidou, eles não baixou as armas, eles falaram, foi em nome de Jesus, o Jesus que vocês crucificaste,
olha bem, aqueles réus, Pedro e João era como réu. Os réus se converteram em juiz. Tu crê numa coisa dessa? Os réus, os condenados, porque Pedro e João aqui estavam como condenados, ou seja, estavam para ser condenados ali, estavam para ser julgados, estavam sendo questionados, maltratados, e ali eles se converteram em juiz daquelas autoridades. Os réus se convertem em juiz e eles falam. Quando eles falaram, né, foi no nome de Jesus, foi no poder do nome de Jesus o Nazareno que nós fizemos isso. Disse que aqueles homens, né, e diz que aí, observando, querendo saber quem era Pedro e quem era João, diz o texto que eles, interrogando, alguém falaram para eles assim: olha o que Pedro ainda disse no versículo de número 11: este Jesus é pedra rejeitada por vós. Olha o que ele falou: esse Jesus foi rejeitado por vocês, autoridades. Vocês rejeitou ele. Ele veio e vocês rejeitou, vocês não quis. E ele disse assim, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a principal. Quem é construtor, quem é pedreiro, né, um engenheiro da construção, sabe qual a função da pedra angular na construção. Pois aqui ele fala desse Jesus, quem era ele. Aí ele diz assim, e não há salvação em nenhum outro. Eles não calaram, falaram assim, não há salvação. Eles pregaram para aquelas autoridades, não há salvação para nenhum outro. Em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Eles falaram com toda a autoridade. O Espírito deu essa autoridade. Entendeu? Irmãos, o Espírito está sobre mim, o Espírito Santo está sobre ti, para você falar quem é o Salvador. Hoje nós até vemos aí muitos aí, com muitas mimimices, não é verdade? Mas o ponto principal, né, a missão número 1, que Deus derramou o Espírito sobre nós, sobre a igreja, sobre os discípulos, foram para falar isso aqui. Entende? E aí você vê, entendeu? Porque para evangelizar ninguém vai. Não vai, irmãos. Não vai. Para falar quem é o Salvador, o diabo vai colocar 1001 ocupação em nós. Vai colocar vergonha, vai colocar medo, vai nos deixar nós, vai nos intimidar, entende ou não? Vai deixar nós com vergonha, ocupados, preocupados, até mesmo, olha irmão, até mesmo vi uma dor de cabeça. O diabo, é possível isso? Se lembra quando Jesus chegou na casa da sogra de Pedro? Como ela estava? Com febre. O que Jesus fez? Orou, ela foi curada, a febre foi embora, o espírito febril saiu da sogra de Pedro, e o que ela fez? Imediatamente ela foi servir eles. Entende? E às vezes, irmãos, nós temos que estar bem atentos. Na hora que vem um cansaço, e eu falo, irmãos, que tem hora que vem aquele desânimo, entende? Vem às vezes aquela fraqueza, aquele sono, vem tudo aquilo, mas eu não posso baixar as armas, entende? Eu tenho que levantar, eu tenho que me posicionar, porque o Espírito que está sobre mim, o Espírito que está sobre ti, é um Espírito de autoridade, de poder. Não é um espírito de se acovardar, é um espírito de poder, de ir.
E aí, nesse momento, Pedro fala: em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Olha, abaixo do céu, nessa terra não existe nenhum outro nome, irmãos. Entende? Não existe. Por isso você tem que pregar. Se recebe uma mensagem, né? Hoje nós estamos com tantas ferramentas, não é verdade? Tantas ferramentas. Entende? As redes sociais, você tem que pregar, você tem que usar. Você não deve ter vergonha de mandar um áudio, uma mensagem para alguém, a um que ele não ouça, a um que ele não te responda, a um que ele não, ela não te bloqueie depois, mas manda mensagem. Entende ou não? É a palavra. Olha o que está dizendo aqui: em nenhum outro, abaixo dos céus, ele diz. Vou ler de novo. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O pessoal ouviu isso? Agora, para sair para pregar, o que nós vamos falar? E eu falo, sabe o que eu falo, irmão? Nós somos pecadores, e Deus enviou Jesus para padecer na cruz, derramar o seu sangue, morreu e ressuscitou para nos salvar. Só isso. Eu falo isso. Não há que ficar inventando outra coisa. E só Jesus salva. Ele morreu para te salvar. Ele morreu e ressuscitou. Porque tem alguns aí que ainda querem inventar uma lorota ainda. Sabia? Você fala que Jesus morreu na cruz, eles querem dizer: não foi na cruz, foi na estaca. Não me interessa, foi na estaca que ele morreu. Verdade, eu não falo isso para ele. Ele morreu para te salvar. Só você falar isso. Esse é o poder do Espírito, irmão. E se você não pode, não consegue ir e falar isso, então quer dizer que não tem Espírito sobre você, é sobre nós. Você concorda ou não? Eu falo assim: se você concordar ou não concordar, essa é a verdade. Se o Espírito está sobre a igreja, se o Espírito está sobre mim, irmãos, é para falar isso aqui. Claro, tem outras coisas, né? Porque a forma que Pedro e João se comportou diante dessa autoridade foi o que nós lemos em Marcos 13:11. Jesus não tinha falado: quando vos colocaram vocês presos diante das autoridades. Lemos ou não lemos o versículo 13? O que foi lido lá? Ele falou assim: o Espírito vos concederá o que vós tendes de falar. Então o Espírito deu sabedoria. Isaías falou também. Isaías fala assim: que Deus nos concederá o espírito de sabedoria espiritual, espírito de conhecimento espiritual, espírito de inteligência espiritual. E às vezes você recebe essa palavra com essa missão de ir e pregar, e você pensa que você não que você não pode, mas a partir do momento que você se levantar e ir, irmãos, e surgir uma oportunidade ou algum questionamento, o Espírito Santo vai te colocar a palavra na tua boca. Entende ou não? O Espírito Santo, o Espírito de sabedoria. Você acha que Pedro imaginou que iriam acontecer isso quando eles oraram para o enfermo, para o coxo, e esse coxo foi curado? Não, eles nem imaginaram. As autoridades ficaram sabendo e mandaram arrastar ele para a prisão. E no outro dia eles foram questionados. E quando colocaram eles na roda, ele falou isso e disse, e vou falar de novo: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens para o qual importa que sejamos salvos. Quando Pedro falou isso, ao versículo 13,
ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Eles viram que Pedro e João não tinham participado das escolas dos rabines, dos mestres das épocas, porque naquela época havia os ensinamentos dos mestres. Pedro e João não tinham participado da lei, mas não era tampouco homens analfabéticos, não, eram homens que conheciam as escrituras, eram homens que haviam estado com Jesus, irmãos. O segredo aqui é que eles haviam estado com Jesus. Quando essas autoridades ficaram sabendo que Pedro e João haviam estado com Jesus, ali eles, que estavam com toda a autoridade. E aí você pode ver que Pedro e João não chegou lá falando: eu sou o pastor Pedro, eu sou o presidente. E é claro, porque hoje, a maioria hoje, no setor religioso, bate no peito: é o pastor Paulo, sou eu, pastor Manuel Gomes. Enche a boca para falar isso aí. Isso aí não é poder, isso não dá autoridade a nada. Entendeu? Nós queremos falar: não, eu sou aquela coisa toda, entende? Eu sou um pastor, eu que mando, eu que faço, eu que desfaço. Nada. Pedro não se preocupou com isso. Eles descobriram que Pedro e João haviam estado com Jesus, irmãos. Hoje as pessoas estão lutando e se traicionando e brigando por causa de cargos, status. Não é assim? Entende? Mas está lá na rua, aonde nós temos que ir. E aí eu volto: por isso que os presídios estão cheios. Entende? Lá em São Paulo, lá tem um lugar lá, me fugiu da memória, do crack lá, Cracolândia. Entendeu? Está cheio lá. Entende? E aí? Por que, irmãos? É que nós não estamos fazendo nada. Sim ou não? Entendeu? Nem orar. Não é verdade? Nem orar. E aí? Você viu que, quando esse milagre do coxo ocorreu, aonde estava Pedro e João? Indo para onde? Está aqui, capítulo 3 de Atos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Ele estava indo orar. Eram homens de oração. Eram homens que iam ao templo da hora nona, a hora da oração. Durante o dia tinha várias horas. De manhã, meio-dia e tarde. Tinha várias horas que era hora específica. Tipo nós temos aqui terça-feira às 19h30 é a hora da oração, é dia de oração. Então Pedro e João vinham nesse horário. E eles vinham porque eles eram de oração, eles acreditavam e sabiam que necessitavam orar. Entendem ou não? Aí eles iam, eles foram. Naquela rotina, naquele hábito constante, eles foram. Talvez alguém diga: vai orar de novo? Você vai orar de novo? Pois eles iam. Naquela ida, diz que era colocado um coxo na porta do templo onde eles iam entrar. Naquela porta, porque o templo havia várias portas. Nesse templo aqui não era só uma porta, mas justamente na porta que eles entravam tinha um coxo que era trazido e colocado lá. E quando esse coxo olhou para ele, lançou a mão e pediu uma esmola. Pedro não tinha ouro, Pedro não tinha prata. Ele falou: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É na hora da oração, irmãos, que tudo acontece. É aí, irmãos, que nós oramos e Deus pode visitar a Cracolândia. Amém, irmãos? Talvez você não vai lá, mas Deus pode usar um crente de lá. Mas nós às vezes não acreditamos
aí a gente até fala: Deus, tem misericórdia. Entenda, né? Aqui nós vamos ver que esta igreja, irmãos, ao saber, nesse mesmo capítulo 4 de Atos, ao saber o quanto seus pastores, o pastor Pedro, o pastor João, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, estava sendo perseguido, estava sendo ameaçado, quando a igreja ficou sabendo disso, foi orar. Foi orar. É através da oração, é aí que nós recebemos o poder, irmãos. Porque quando nós oramos também, isso demonstra a nossa dependência de Deus. Quando nós não oramos, é que nós estamos vivendo do jeito que a gente quer. Quando você ora, você chega para Deus e você posta, você está rendendo-se aos pés dele. E aí você está falando com ele. Está falando. E agora, se você é um cristão, se você é um crente e permanece em Cristo, como disse em João 15, né? Que para dar fruto nós temos que permanecer em Ele. E o permanecer que está escrito no Evangelho de João capítulo 15 tem a ver com comunhão. Comunhão. Como que você, como que eu vamos ter comunhão com Jesus, com Deus, e se nós não falarmos com Ele? Porque a oração é falar com Deus, é falar com Ele, é falar com Ele. Entenda, não? Mas às vezes a gente fala: não posso. Não é? Não posso. Não posso. Entende? E tem muitas coisas que a gente tem que se esforçar. Ontem nós estivemos aqui, saímos daqui já era 5 e pouquinho. Pois eu falei que ia lá no cruzeiro lá, que era o empossamento do irmão lá que vai dirigir a igreja lá. Fomos lá, ministramos lá. Saí de lá, já era 15 para as 10. Ainda voltei aqui. Era muito fácil: não vou não. Estou cansado e não sei o que, não vou não. Vim aqui na casa da irmã ainda. Por quê? Por amor, por consideração. E eu falo isso, irmãos, não é para que vocês possam pensar que eu estou querendo demonstrar que eu sou bom, o que eu estou fazendo, não. Para estimular vocês, né? Porque às vezes tem tantas circunstâncias que queiram dizer para nós: não vai não, está cansado. Entende? E você acha que ele não cansa? Cansa. Não, é que você também não faz outra coisa. Você não trabalha como eu, você não dá um duro como eu dou, você não rala como eu ralo. Mas se quiser eu dou você. Você pode entrar. É verdade, irmão. Pede para Deus. Nós tratamos lá. Não tem que dizer isso, irmão. Verdade. Agora, uma coisa é certa: o Espírito que está sobre mim está sobre ti. O Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. É o mesmo, irmãos. Entende? É o mesmo. É o mesmo. E ó, eles ficaram sabendo que aqueles homens haviam estado com Jesus. E Jesus, eles sabiam quem era Jesus, né? Cheio de tanta sabedoria, tantos milagres. Aí eles teve que baixar a cabeça, né? E aí o versículo 14 diz isso: vendo com eles o homem que foram curados, nada tinha que dizer o contrário. Esse milagre foi o testemunho da ressurreição de Jesus. Sabia? O testemunho da ressurreição de Jesus foi esse milagre. Quando eles viram aquele homem curado, foi o testemunho que Jesus havia ressuscitado. E quem era esse Jesus? O que eles haviam matado. Mas algo que me chama a atenção aqui também, quando Pedro e João ficou nesse tronco, vamos dizer assim, nesse julgamento, nesse questionamento ali, nessa prensa que eles podiam ter, você pode ver que eles tinham colocado na prisão, da prisão tirou eles para fazer isso ali
nesse julgamento, algemados. Eles não morreram ali, mas lá na frente, eles morreram. Foi isso. Mas, mesmo eles com essa prensa, irmãos, eles não se calaram. Vamos ver quem nós somos quando nós somos questionados, o que vai sair de dentro de nós. Entende ou não? Quando nós somos, julgados injustamente, é quando a coisa aperta para nós, aí que vamos ver através das nossas ações. Entende? Através das nossas atitudes. Atitudes dentro de casa. E não e são as pessoas mais próximas de nós. Que seja filho, que seja esposa, que seja esposo, que seja sogra, que seja sogro, que seja tio, que seja vizinho, que nos tira do sério. Qual será a nossa ação? É aí que vamos ver. Naquele momento, Pedro, a circunstância aqui é outra, mas é igualzinho que nós estamos vendo hoje. Entendeu? Tem pessoas que você não pode falar nada. É verdade. Não é assim? Eles podem descarregar tanto em você e você fica calado. Uma palavrinha você falar, pega fogo. E muitas vezes aquilo vem para nos intimidar. Não é? Mas aqui nós vemos que Pedro e João, eles pregaram, eles falaram, porque o que estava em jogo aqui era em que nome eles haviam feito o milagre. Eles não calaram, foi o nome de Jesus, pronto. Foi nesse Jesus que vocês crucificou. Vocês querem saber mesmo? Foi nesse Jesus que vocês matou. Está lá. Quem fez isso, irmãos? O Espírito que estava neles, a autoridade que estava neles. Entende? E o mesmo ocorrer se você sair por aí. Muitos vão dizer: não, já sei que Jesus morreu. Vai falar sem você. Mas enquanto eles não tomaram uma atitude, enquanto eles não teve uma reação, nós temos que continuar pregando. Enquanto Jesus não vem, nós temos que seguir pregando e anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Está entendido, irmãos? E eu termino e te pergunto: o que tem te silenciado? Ou o que está te silenciando? Te calando? Entende? Que essa palavra serve para te despertar. É o que Deus está querendo que nós levantemos. Entende? E testificamos. Nós temos de testificar. Entende? Temos de testificar. Está cheio de igreja, mas está cheio de igreja. Cheio de igreja, muitas vezes até vazia, Não é? Como nós aqui, Vamos pregar. Se converter mais, amém. Se não converter, mas você está fazendo, entendeu? Mas aí, Quantos membros tem a sua igreja? Deus vai perguntar isso aí. Ele vai saber se você fez a vontade dele. Você pregou. Porque quem converte é Ele. Quem salva é Ele. Então que nós não nos acovardemos. Eu não sei qual é a situação, qual é a opressão que você está passando, a aprovação, mas não se acovarda. Entende? Não se acovarda. Se tem oportunidade, fala. A única pessoa não vai gostar. Bater você não vai. Fala. Entendeu? E há poder, irmão. Pedro falou ali, João falou ali, e aqueles homens se calaram. Sabe o que eles fizeram? Tiraram eles da roda. Olha, versículo 15. E mandando-os sair do sinédrio, consultaram entre si e falaram: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar.
Viu o que eles falaram? Que faremos? Então mandaram eles sair da roda. Esse sinédrio aí era a roda que eles tinham feito. Quando eles falaram, eles mandaram tirar eles do juiz. Sabe muitas vezes porque nós ficamos presos, ficamos numa situação aí insuportável? É porque nós estamos calados, nós não falamos. Às vezes até nossos pecados, nossas fraquezas, nós temos que confessar uns aos outros. Você tem que buscar uma pessoa para poder falar, uma pessoa de confiança, né? Falar, confessar. É bom, entende? Tirar para fora. E a gente fica naquilo lá, entende? Coisa aí, tem que falar. Aqui Pedro, ele falou. Nós vimos que ele falou. Ele não ficou calado. Eles não ficaram calados. E aqueles homens têm de reconhecer. Não negaram. Isso aqui, ó, não podemos negar. Amém? Nos colocamos em pé. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor. Pai, eu quero te dar a ti as graças, Senhor. Quantas pessoas, ó Pai bendito, têm resistido, têm rejeitado a Jesus? Quantos, ó Pai bendito, já ouviram uma e outra vez, e até hoje não se posicionaram? Que nesta noite o teu Espírito Santo venha despertar. Venha despertar. Desperta, Senhor. Você já ouviu falar que Jesus é o único Salvador, mas aún assim continua no mundo. Continue na idolatria, acreditando nas idolatrias. Continue nos prazeres do mundo. E se Jesus vier, o que vai acontecer contigo? Ou se você partir dessa vida, se você morrer, o que vai acontecer? Para onde? Ou para quem será a tua alma? Para onde tu irás? Talvez hoje é a única oportunidade que Deus está te dando, porque o dia da manhã não pertence a mim e não pertence a ti. Pai, que o teu Espírito Santo, através da tua palavra, venha nos convencer, nos despertar e fazer com que nós, ó Pai bendito, atendemos o teu chamado. Deus quer que nós sejamos salvos. Deus quer que nós levamos esta mensagem de salvação e que nós não retrocedemos, que nós não venhamos a se acovardar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor. Graças te damos. Amém, Jesus.